o potencial de bioinsumos no Brasil e os caminhos para a regulamentação. Vamos falar sobre isso, mas eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, @Paracatu Rural. Marque o sininho para receber notificações. Assista também na sua Smart TV. Agropecuária e sustentabilidade. Segundo a Embrapa, insumos biológicos são produtos ou processos agroindustriais desenvolvidos a partir de enzimas, extratos de plantas ou de micro-organismos, macro-organismos, invertebrados, metabólitos secundários e feromônios destinados ao controle biológico. Esses insumos são também os ativos voltados à nutrição, os promotores de crescimento de plantas, os mitigadores de estresses bióticos e abióticos e os substitutivos de antibióticos. Há uma tendência visível no crescimento do setor de bioinsumos nacional. O mercado produtor, no Brasil, atingiu em 2020 e 2021 faturamento anual na casa de R$ 1 bilhão. A exigência crescente por sistemas de produção e produtos mais sustentáveis explica esse contexto. O mercado consumidor tem se preocupado e, consequentemente, demandado produtos renováveis e mais seguros de produtores agrícolas e agroindústrias. Nesse sentido, no ano 2003, o governo federal instituiu a Lei dos Orgânicos, que em 2011 gerou reflexos positivos após o estabelecimento de procedimentos para registro de bioinsumos para a agricultura orgânica, que atingiu seu auge em 2022. Apesar desse tipo de insumo apresentar grande potencial de uso e comercialização no Brasil, questões que envolvem a regulamentação e o desenvolvimento tecnológico para tal ainda precisam de atenção. Maciel Silva, diretor técnico adjunto da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, fala mais sobre esse assunto com a coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, Natália Fernandes, em mais um podcast Ouça o Agro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o potencial dos bioinsumos e os caminhos da regulamentação. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nosso convidado de hoje é o Maciel Silva, ele que é diretor técnico adjunto da CNA. Seja bem-vindo, Maciel. Obrigado, Natália. Maciel, a gente tem acompanhado, não é deste ano, não é de hoje, mas uma evolução do mercado de fertilizantes de forma global. A CNA até já apresentou alguns números que mostram que o Brasil, inclusive, é destaque no uso de bioinsumos pelos produtores. Primeiro, eu queria que você desse uma visão, sobre o mercado atual de biológicos. Qual que é a sua visão sobre esse cenário atual? O mercado de biológicos ele é um mercado que sinaliza uma tendência crescente no mundo inteiro. O Brasil ele segue um passo diferente do que ocorre no mundo em relação a essas tendências de mercado. Mas isso não quer dizer que a nossa evolução ela seja ainda pequena. Ele é um mercado muito grande porque tudo que envolve a agricultura no Brasil ele já nasce com uma proporção muito relevante e também ele não é uma novidade. Então já é algo que acontece há muitos anos, inclusive a gente tem o histórico, por exemplo, de uso de inoculantes para fixação biológica de nitrogênio em soja. Então talvez seja um dos usos mais amplos com um retorno financeiro mais mensurado. Mas esse mercado hoje, a gente tem diferentes estimativas. A indústria, por exemplo, ela trabalha com um mercado em torno de 5 bilhões de reais, que já seria um mercado muito grande em potencial. Só que esse mercado ele pode ser muito maior quando a gente analisa bioinsumos em escopo amplo e dos diferentes modelos de negócio e formas de uso desses insumos hoje. Então, se a gente inclui desse escopo a forma de abordagem e utilização desses insumos na produção dentro da fazenda, por exemplo, quando a gente pega as finalidades associadas ao uso agropecuário e as diversas finalidades de bioinsumos associados a produtos e serviços, esse escopo de mercado fica muito maior. Mas o que traz esses números que é um indicativo muito positivo? Ele é um mercado em ascensão, que independente da forma de mensuração, você chega em valores muito próximos de crescimento de 20% a 21% ao ano. Isso aí para qualquer atividade é uma tendência de crescimento absurda. No início da minha fala eu falava do que seria a distinção desse mercado em relação ao resto do mundo.
O mercado de biológicos no mundo, ele seguiu muito na linha de tendência dos consumidores em relação a características de sistemas de produção, então estava muito associado a sistemas alternativos de produção, agricultura orgânica e etc., mas com foco muito direcionado para atividades de consumo direto ou de consumo in natura, frutas e hortaliças. Então, o grande mercado para a Europa, por exemplo, Estados Unidos, ele está muito mais direcionado aos vegetais e às frutas do que às grandes culturas. No Brasil, a gente tem uma tendência, tanto para empreendimentos como para desenvolvimento de negócio, que ela está muito associada às nossas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Então a gente tem alguns calcanhares de Aquiles na agricultura, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de produção interna de fertilizante, o grande volume importado e alto custo de defensivos e o que a gente chama de famigerado custo Brasil, que a gente sempre atribui num escopo amplo do que seria esse custo. Na busca de reverter essas alternativas, a gente passa a lançar mão de tecnologias e usar de meios próprios nossos para resolver alguns problemas. Os bioinsumos vêm muito nessa lógica de substituição de fertilizantes, aumento da eficiência de uso desses fertilizantes, da substituição de defensivos, então buscamos alternativas competitivas. Isso, quando a gente desvincula do modelo que cresceu em Europa e Estados Unidos, a gente passa a ver um mercado crescente em grandes culturas, que são os maiores demandantes dessa eficiência, que são os maiores demandantes desses insumos. Então a gente viu o mercado de biológicos crescer com cana-de-açúcar, com soja, com milho, com algodão. Isso fez com que ele já nascesse um mercado grande. Então ele continua... Porque são grandes culturas, né? Exatamente, são culturas que demandam em volume maior. Então, assim, não há nenhum indicador, nenhuma sinalização de mercado que pontue negativamente a expansão desse mercado, seja do potencial competitivo e de redução de custo que está associado, seja as características de sustentabilidade, seja as métricas de desenvolvimento associadas a acordos nacionais e internacionais. Enfim, é um insumo que ele não tem um impedimento e não há nada de grande espectro a não ser coisas associadas ao ambiente de negócio que possam ser limitando o desenvolvimento desse mercado. Quando a gente fala do desenvolvimento da tecnologia por trás de todo o crescimento de produtividade do setor, pode ser que muita gente relacione isso só à questão de maquinários, equipamentos, mas tem cultivares e a questão dos insumos também, né? E tem um movimento de produtores, na verdade parece bem comum do mercado brasileiro, os produtores buscarem biológicos não só por ter um apelo maior de sustentabilidade, mas porque eles entendem que é melhor para a mitigação de riscos ali, de pragas dentro da propriedade. E aí, eu até pedi para você explicar um pouco melhor, para quem não conhece o que é bioinsumos, né? A gente começou aqui falando de biológicos e de bioinsumos, então eu queria que você só pontuasse, antes da sua fala mesmo, essa diferença, né, do químico e do biológico. Como você já falou, tem vários usos, como fertilizantes, também pode ser como inseticida, enfim. Mas eu queria que você falasse como que você tem visto que os produtores têm feito essa adoção, qual é o principal objetivo dos produtores, o que tem visto na realidade das fazendas em relação à adoção de biológicos e como tem sido esse processo, né, que não é uma substituição total, mas como que são as estratégias dos produtores para aumentar o uso de bioinsumos? Tudo que se tem discutido de regulamentação ou de plano de estímulo tem tratado o bioinsumo sob um escopo muito amplo, seja ele produto ou serviços associados aí a insumos de origem vegetal, animal, microbiana e seus derivados e os serviços que eles podem prestar para a agricultura. Quais são esses serviços? Está associado, pode ser a nutrição e estímulo ao desenvolvimento de plantas, por exemplo, mas pode estar associado ao controle de pragas e doenças, que é onde a gente começa a falar em biofertilizantes ou biodefensivos. Quanto ao desenvolvimento tecnológico, a gente viu a agricultura brasileira tendo diferentes motores, diferentes motivação para que esse desenvolvimento ocorresse para qualquer uma dessas técnicas de agricultura de baixa emissão de carbono, que inclui aí o bioinsumos. Quando a gente analisa, por exemplo, plantio direto na palha, a gente não plantou na palha pensando no resultado sustentável que ele teria, mas a gente pensou na eficiência de produção, redução de erosão e problemas econômicos que o produtor estava vivenciando. E o resultado foi aí um resultado de sustentabilidade.
O mesmo ocorreu para a fixação biológica de nitrogênio. Com insumo caro, importado, você ter uma alternativa microbiológica que retire esse nitrogênio da atmosfera e transfira no solo por simbiose, como é o caso da soja, é uma alternativa competitiva que ela tem um resultado de sustentabilidade. Então isso indica muito um comportamento do nosso mercado em relação a essas novas tecnologias. E isso é o que tem motivado os produtores. Mas eu acho que no escopo desse desenvolvimento de mercado, o que se tem buscado para a evolução de uso desses insumos, o que a gente precisa é exercer a totalidade do potencial que a gente tem para esses insumos. Eu costumo dizer que a gente está longe ainda de estar falando da ponta do iceberg. Por quê? Quando a gente pega as condições de ambiente do Brasil, clima, temperatura, quando a gente já coloca nesse contexto de discussão a já conhecida ampla biodiversidade brasileira, tanto de fungos, bactérias, nematóides, a gente passa a ter à disposição um cardápio de opções de micro ou macro-organismos que possam ser aí inimigos naturais ou promotores de crescimento de plantas, enfim, infinitas possibilidades que elas ainda não são exploradas na totalidade. Mas o que reforça essa tendência e indica que, sob demanda e circunstâncias adequadas de ambiente de negócio, isso vai ocorrer, foi a sinalização clara da pandemia. Então, quando a gente falava daqueles calcanhares de Aquiles, quando a gente teve dificuldade de abastecimento de container, quando a gente teve problema da pandemia, guerra Ucrânia com fertilizantes, a gente viu esse mercado numa mobilização muito grande, buscando alternativas biológicas para a nutrição de planta, buscando alternativas biológicas para controle de pragas, num boom muito similar que a gente viu nas conexões digitais durante a pandemia, de eu acessar o Zoom. Então essa tendência ela foi muito similar. Indica que há potencial e, sob circunstâncias adequadas de mercado, ele vai ser exercido, ele vai ser explorado. Esses desafios climáticos que cada vez são mais recorrentes, né, interferem a produção, a produtividade em algumas regiões, o produtor ter um sistema mais resiliente em relação à qualidade do solo, enfim, todo o ecossistema ali de produção também é positivo. E os biológicos vêm um pouco nesse sentido também. Acho que complementa esse ponto que você falou, né, dessa busca dos produtores diante de alguns desafios, buscar mais essa tecnologia, essa inovação, né, que além que traz mais do que um resultado imediato de um controle de praga, de doença, por exemplo. A produção de bioinsumos no Brasil e as dificuldades impostas pela extensão territorial. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, cerca de 40 milhões de hectares são cultivados com bactérias promotoras de crescimento de plantas, além dos 10 milhões de hectares utilizando outros bioinsumos para controle de pragas. As principais aplicações de bioinsumos dão-se como melhoramento do solo, defensivos agrícolas, tratamento de massa residual para utilização como coproduto, acaricidas, inseticidas, fungicidas e formicidas. Os dados de mercado de bioinsumos são periodicamente coletados em grandes empresas do setor pela CropLife. Em 2023, foi divulgado um estudo, CropLife ISP Global, projetando um valor de 17 bilhões de reais para o mercado de bioinsumos até o ano 2030. Como destacado no bloco anterior por Maciel Silva, diretor técnico adjunto da CNA, a regulamentação dos bioinsumos no Brasil ainda é uma questão a ser melhor trabalhada. Uma das dificuldades é a extensão territorial brasileira. A variedade de solos, culturas e de insumos compatíveis para cada traz pontos específicos para a legislação no setor. Vamos acompanhar a sequência da conversa com o comando de Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA.
também relacionado a um comentário seu, que é o tamanho do Brasil, né? A diversidade do Brasil, o biológico ele é um pouco mais sensível. Eu queria que você comentasse um pouco quais você acredita que sejam os principais desafios para os produtores em relação à permissão e ao uso dos biológicos dentro da propriedade. Primeiro, em relação ao uso, quando a gente avalia o escopo amplo, a gente não está falando de uma novidade, para a maioria dos produtores de fato não é. Tem algumas pesquisas de mercado que elas ocorrem, que eles fazem comparativos em relação ao uso desses insumos no Brasil e em grandes países produtores de alimentos. Até 2022, o que a gente tinha de percepção? De que mais de 50% dos produtores eles usavam ou conheciam que esses insumos existiam. Ou seja, eles têm conhecimento que eles existem e grande parte deles usavam. Nessa mesma pesquisa repetida agora em 2024, você já está com 64%, 65% dos produtores tendo conhecimento ou já usando essa tecnologia de alguma forma, que eles consideram como sendo bioestimulante, biodefensivo, ou seja, eles têm conhecimento e têm feito uso dessas tecnologias, dessas formas de insumos. Os desafios eles estão associados a diferentes formas. Primeiro está em relação ao ambiente de negócios propriamente dito. Hoje a gente tem uma estrutura comercial muito estabelecida que é a aquisição de produtos prontos para uso, que ele está associado à relação comercial, muito similar ao dos químicos, mas mesmo para os biológicos, uma estrutura de mercado muito parecida. Ele tem a opção dele adquirir o que seria a matéria-prima de produção e os inóculos e replicar esses insumos dentro da propriedade, que é uma segunda opção de modelo de negócio. E o terceiro, ele produzir, realizar todas as etapas dentro da propriedade. Aí alguns desafios estão relacionados às informações técnicas e o apoio dos produtores para fazer isso corretamente, mas tem toda uma questão regulatória associada à segurança desses modelos de negócio. Em relação ao primeiro, dele adquirir produtos oferecidos por empresas registrantes e comercializadoras, é uma opção já consolidada. O on-farm, por mais que ele faça isso por milênios, por décadas, ele está num momento de grande insegurança jurídica em relação às atualizações normativas que a gente tem no país. E a terceira opção crescente, que é aquela de aquisição de inóculos, apesar dele ter algum aspecto regulado, ele ainda tem uma grande penumbra de insegurança jurídica também em relação a esse modelo de negócio, que está associado principalmente à ponta da produção dentro da propriedade. Então, o que tem se discutido em relação a esse, que talvez seja um dos principais desafios sobre a ótica do produtor nesse momento? As propostas legislativas que estão em tramitação no Congresso, que ao que tudo indica, caminha para uma convergência de uma proposta normativa única. E aí nós, da CNA, dentro desse escopo de discussão, a gente tem algumas grandes preocupações que elas estão associadas. Primeiro, que o ambiente regulatório ele garanta o funcionamento desses três modelos de negócio. Segundo, que a presença e a participação do Estado na regulação desses insumos, ela seja ponderada ao ponto de eu garantir a eficiência aos produtores rurais desses produtos, que eu tenha a segurança mínima ao meio ambiente e a segurança mínima ao consumidor que for adquirir esses produtos. Por que a gente fala em relação ao peso dessa participação do Estado? Eu não posso ter que essa participação seja desacerbada e acima daquilo que já é o ambiente de negócio hoje, que senão o Estado ele passa a ser um entrave burocrático para o desenvolvimento desse mercado. E ao mesmo tempo ele não pode ser frouxo ao ponto de denegrir a imagem do mercado por ineficiência de produto ou por algum risco associado. Então é essa a principal preocupação que a gente tem tido dentro desse ambiente de discussão. E o terceiro grande ponto, a gente precisa pacificar em relação ao que a gente tem já de pavimentação regulatória em relação a esse tema. Como a gente fala de bioinsumos e escopo amplo,
eu tenho uma lei de agrotóxico recém-aprovada. É bom que você tenha falado de agrotóxico, porque o biológico ele acaba sendo considerado hoje também um agrotóxico, né? Tem esse Exatamente. nome muito feio, mas o biológico está contido ali, dependendo do seu uso, dentro desse arcabouço. Exatamente, esse que é o ponto. Quando a gente fala de bioinsumos sob escopo amplo, os biológicos, inclusive na nova lei, os destinados a fins fitossanitários, eles estão sendo tratados como agrotóxico, e esse é um dos impeditivos, que a lei do agrotóxico é clara em relação à proibição da produção na fazenda de agrotóxico. Que é um dos modelos de negócio que você explicou. Da produção não registrada. Então, ou seja, a produção on-farm ela passaria a entrar em legalidade quando da vigência plena da lei, que vai ocorrer a partir de dezembro desse ano, por isso que a gente tem urgência também na aprovação. Mas como eu falava, quando a gente passa a considerar o escopo amplo de bioinsumos, eu passo a ter diferentes normas que regulam esses insumos hoje, seja na totalidade ou parcialmente. Por exemplo, a lei de agrotóxico regulamenta parte do uso fitossanitário desses insumos. A lei e decreto de fertilizantes regulamenta parte e algumas finalidades de uso desses insumos. Para a área animal, agricultura e pesca tem outras legislações, e tem transversalmente dentro da defesa agropecuária a nova lei do autocontrole. Então, um dos pontos nessa nova proposta normativa é que, para o escopo amplo de bioinsumos, a gente consiga fazer a amarração em relação a essas normas já existentes, seja fazendo correções pontuais no texto, ou seja direcionando a um escopo único para que o legislador, na interpretação, ela seja simples, objetiva e clara em relação àquilo que cabe aos bioinsumos. E isso está muito associado à segurança jurídica desse negócio. Hoje, um produtor que faz já essa produção dentro da propriedade, ele está legal ou não perante esse ambiente que você explicou? A produção está legal por conta do que se previa na lei de orgânicos e no decreto que regulamenta a lei de orgânicos. Ele tem um dispositivo claro em relação à autorização da produção para uso próprio. O que está associado à insegurança jurídica é o fato da lei de agrotóxicos ter inserido os biológicos dentro da definição do que seria o escopo fitossanitário de uso desses insumos e proibir o uso sem registro. Só que, como ela ainda não está em vigência plena, a gente ainda está sob o escopo regulatório, que seria a lei e o decreto de orgânicos. Nessa transição entrada em vigência, você tem o risco de colocar muita gente na ilegalidade, incluindo todos os produtores de orgânico que fazem produto para uso próprio. Então, por isso que demanda essa urgência em relação à adequação normativa. Isso já é interpretado pelos parlamentares como, de fato, uma urgência. Pelo setor, a gente já tem um texto trabalhado por mais de 50 entidades que também entendem a relevância. Por isso que tem celeridade na tramitação desse texto para corrigir essas situações normativas. Antes de qualquer coisa, tem um desafio do produtor, né? Entender ali no seu processo de gestão também como que ele consegue aos poucos ir incorporando o biológico, já que ele não tem só um resultado imediato como o do químico, mas tem outros, então ele avalia o custo que ele vai ter daquele investimento, passa a fazer a produção, espera um retorno de um prazo maior do que ele tem a resposta de um químico. Então, assim, o produtor já tem se mostrado disposto a evoluir nesse processo gerencial para fazer um aumento do uso de biológicos. Só que tudo que a gente falou até agora, desde o começo do Brasil como destaque no uso de biológicos, os produtores buscando mesmo essa tecnologia, um sistema mais resiliente, pode ir por água abaixo por conta desse impasse, né? Que é um impasse em âmbito legislativo e regulatório, para que ele continue expandindo a sua produção e, como você bem citou, o caso de orgânicos, que são produtores também que fazem uso desses bioinsumos, e muitos dos produtores que já têm feito, mesmo você citando as grandes culturas, né, tem pequenos e médios produtores ali também buscando viabilidade num processo ou de produção ou somente de uso, que às vezes mesmo sem produzir pode ser que o uso não seja tão viável para ele no sentido de aquisição, né? Eu queria que você fizesse um comentário em relação à expectativa
do avanço dessas resoluções em âmbito regulatório, né, e legislativo, para que isso seja resolvido e atenda a demanda dos produtores? Certo. No âmbito regulatório, eu acho que o que se espera de escopo de texto normativo já está pacificado. O que depende agora é de uma celeridade na agenda do Congresso pós segundo turno das eleições e caminhamento para a aprovação desse texto. Mas tem um ponto interessante da sua fala que eu acho que é relevante. Ele pega parte dessa questão regulatória, mas ele pega parte dentro do processo de gestão e tomada de decisão que eu acho que precisa ser considerado para todo mundo quando discute biológicos. Por exemplo, parte desses biológicos eles têm a função de substituir para algumas finalidades o que a gente faz hoje para produtos químicos. Obviamente, tempo de resposta, forma, eles são distintas em relação às formas dos insumos, mas o que a gente vê e o que a gente precisa garantir dentro desse ambiente regulatório é que ele seja funcional e competitivo ao ponto da gente corrigir algumas distorções que a gente tem no mercado de químico, por exemplo. Hoje a gente tem uma gama de diversidade e de amplitude de empresas associadas no mercado de biológico que é muito superior ao que a gente vê no mercado de químico. Então, se eu garanto condições competitivas e concorrenciais justas dentro do ambiente regulatório, a gente vai continuar a vivenciar um mercado numa natureza concorrencial quase que dentro de perfeito que a gente espera na economia. Então, ou seja, são insumos eficientes que podem estar em um mercado com desenvolvimento concorrencial que seja o mais próximo do justo possível na aquisição e formação de preço. Mas acho que o ponto mais relevante disso tudo, falando daquelas 3 formas de aquisição desse produto e acesso no mercado, acho que dentro do processo de gestão, o que precisa se ter em mente é que o manejo integrado de pragas e doenças e plantas daninhas, ele precisa ser o caminho a ser seguido na tomada de decisão, independente da forma e do insumo. Qual que é a lógica por trás? Ao ponto de eu monitorar uma infestação ou ter um controle dessa incidência e ter uma tomada de decisão economicamente baseada, ou seja, de eu ter o controle somente a partir do momento em que o dano seja superior ao meu custo de controle, ou seja, que de fato vale a pena eu fazer esse controle. Para isso eu tenho que estar monitorando as condições e desenvolvimento dessa infestação e a partir daí eu lançar a mão de qual tecnologia, qual ferramenta eu vou utilizar. Pode ser o controle físico, pode ser o controle químico ou pode ser o controle biológico. O controle biológico, para algumas circunstâncias, como a gente tem dito durante a conversa, eles podem substituir o químico nessa tomada de decisão, mas há momentos de infestação em velocidade e intensidade que ele não vai ter o mesmo tempo de resposta que eu preciso ter de um produto químico. Mas qual que é a decisão que precisa ser tomada para o produtor? Aquela que seja mais economicamente viável para aquilo que ele se propõe, a não ser que ele tenha alguma limitação por certificação ou sistema de produção, que ele esteja limitado a não utilizar químicos, por exemplo, se ele for um produtor orgânico. Mas não tendo, a decisão ela tem que ser a mais econômica possível em relação à tomada de decisão. Então, aquele ambiente adequadamente concorrencial em relação ao número de empresas que permita ele acessar o produto mais competitivo a preço, passa a aumentar ainda mais a viabilidade desses insumos dentro do manejo integrado. Por mais que eu tenha que demandar um volume maior, uma intensidade maior, se ele for um preço mais competitivo, vai ser uma alternativa aos químicos. Aí é, mais uma vez, aquela história em que a eficiência econômica passa a ir de encontro com a sustentabilidade. Então eu vejo um ambiente concorrencial e competitivo que ele me surge para o meu modelo de negócio a um preço bom, que é muito mais viável utilizar ele do que eu lançar a mão, por exemplo, de um químico dentro da minha opção de uso. A competitividade e o registro no mercado de bioinsumos. O desenvolvimento de um produto biológico é regulado por um conjunto de leis e demais tipos de instrumentos normativos nas esferas da agricultura, do meio ambiente e da saúde, as quais incluem também aspectos relativos ao acesso ao patrimônio genético.
As etapas para a regulação dos produtos biológicos incluem a coleta do material biológico a ser pesquisado, a identificação, a experimentação no laboratório, o desenvolvimento de formulação, quando for o caso, a experimentação no campo do produto final ou do agente biológico, e também o registro do produto comercial. Apesar do controle alternativo de pragas basear-se na utilização de processos e recursos de ocorrência natural, a apropriação dessas tecnologias e sua utilização no Brasil como produtos comercializados para controle de pragas e doenças agrícolas acabou por inseri-las no universo dos produtos regulados pela Lei de Agrotóxicos, a Lei 7.802/1989. Alguns dos aspectos da diferenciação da regulação de produtos de origem biológica já vêm sendo estabelecidos desde a publicação do Decreto nº 4074/2002, que regulamentou a Lei dos Agroquímicos, como também a partir das Instruções Normativas Conjuntas, MAPA IBAMA-Anvisa, números 1, 2 e 3. Atualmente, a Câmara dos Deputados discute o projeto de Lei 3.666/2021, que dispõe sobre a produção, importação, registro, comercialização, uso, inspeção e fiscalização, a pesquisa e experimentação e os incentivos à produção e ao uso de bioinsumos para a agricultura e silvicultura, e dá outras providências. Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA, e Maciel Silva, diretor técnico adjunto da CNA, destacam, nessa última parte do podcast Ouça o Agro, que o registro de bioinsumos, além de potencializar a produção, também atuaria como um importante mecanismo de competitividade para o mercado. E tem uma questão de competitividade que também contribui para esse mercado de biológicos, que é, por exemplo, o registro, né? Quando a gente tem um sistema ali não tão impeditivo, não tão burocrático, como é no caso de químicos, tudo bem que tem a sua questão de segurança nos químicos, mas no biológico os registros são bem mais rápidos, né? E aí isso permite com que esse ambiente concorrencial, várias empresas consigam ir colocando suas tecnologias ali e aumentando essa gama de produtos disponíveis para a agricultura brasileira, que é tão diversa como você falou. Então, acredito que seja um pouco esse exemplo assim que se quer resolver com esses projetos em tramitação e resolvendo essa questão regulatória, né? Exatamente. Qual que é o ponto? Sempre quando a gente está no processo de discussão de uma nova norma, a gente tem que ter alguns cuidados. E isso é dito pela boa administração pública, que eu preciso medir o impacto regulatório dessa norma, se ela vai impactar positivamente ou negativamente a vida das pessoas, ou se ela pode até, de fato, ter um efeito neutro e não cumprir pauper algum. Então, eu preciso medir o tamanho dos esforços e o impacto que isso vai trazer na vida das pessoas. E por que eu estou falando isso? Dentro do escopo regulatório que a gente tem hoje instituído para grande parte desses insumos, apesar de eu ter uma série de limbos e inseguranças jurídicas associadas a produtos que tenham dupla finalidades, a produtos que ainda não têm uma definição clara se está associado ao limbo do fertilizante ou do controle de pragas, que passa a ter aí uma insegurança jurídica. Apesar disso, eu tenho um ambiente regulatório que, para registro, por exemplo, a controle fitossanitário, ele funciona relativamente bem, com uma celeridade muito maior do que funciona para os químicos. Pelo fato de eu ter focado em relação a agente de controle biológico, que a alvo não está muito associado à cultura, ter um processo mais bem administrado dentro da gestão pública pela fluidez, o cuidado que eu preciso ter é que essa nova legislação ela não me cause um ambiente que ele seja pior do que aquilo que já acontece hoje. Então esse é um ponto de atenção que a gente tem muito dentro desse processo de discussão. Então assim, no pior dos cenários eu tenho que ser exatamente igual em relação às exigências e o grau de burocracia ao que eu tenho hoje, já em funcionamento há anos, sem oferecer risco para alguém, até mesmo a questão do on-farm, que está aí há décadas e não tem nenhum registro de contaminação ou risco associado ao uso desses insumos.
E da mesma forma, eu não posso garantir que um ambiente regulatório contamine o outro negativamente em relação aos processos da administração pública. Por exemplo, os fertilizantes, eles já têm um processo estabelecido que é relativamente simples e até mais do que os produtos fitossanitários. Eu não posso garantir que nessa necessidade de afunilar e somar os esforços regulatórios, que ele tenha um ambiente pior do que ele tenha hoje. E muito mais do que isso, muito cuidado foi se tomado em relação a questões concorrenciais disfarçadas em ambiente regulatório, e isso é conhecido no ambiente competitivo, é quando, por exemplo, eu elevo a régua, eu elevo a barreira de novos entrantes no mercado. Então, empresas estabelecidas advocam em prol da elevação dessa barreira de entrada de exigências para que novos concorrentes não entrem no mercado e eles mantenham aí domínio de grande parte. Então esse foi um cuidado que a gente tomou também dentro do processo de discussão em relação ao peso da participação do Estado na discussão regulatória. É interessante esses comentários que você fez, porque dá para ver que se a gente fala de biológicos, de insumos, a gente não está tratando de um setor, né? Ele envolve todo o setor ali de insumos, da parte de químicos e também de fertilizantes, que estão ali relacionados pela natureza de biológicos. Então dá para notar a complexidade do assunto. E aí tem esse papel interessante da CNA, né? De fazer essa representação, de entender a realidade do produtor, o que realmente é importante para o desenvolvimento da agricultura, para sua resiliência, sustentabilidade, resultados econômicos no campo, uma maior segurança para o mercado brasileiro. E diante disso, eu queria que você colocasse quais são os próximos passos de atuação da CNA e como que o produtor que está lá utilizando o bioinsumo, querendo que esse mercado cresça, pode contribuir também para que esse processo decisivo seja favorável, assim como a CNA tem buscado em nome dos produtores. Bom, o sistema CNA ele tem discutido a questão de insumos biológicos há anos, muito antes de qualquer discussão sobre o ambiente regulatório. E quais foram sempre as preocupações? Primeiro é essa relacionada ao manejo do sistema de produção, de demonstrar para ele que os biológicos é uma alternativa e é uma ferramenta ao alcance. Isso está indiretamente inserido nos treinamentos e formações que são feitas pelo Senar em relação às opções de formação, mas tem preocupado muito institucionalmente em relação à orientação, em relação às formas e benefícios de uso desses insumos para as finalidades que eles propõem. E dentro desse ambiente regulatório, acho que a gente já discutiu muito que a CNA preza, isso está muito associado em relação à manutenção dos modelos de negócio, à redução da burocracia e garantia da segurança jurídica dos produtores. Tudo isso pensando na ampliação da competitividade deles e mais do que isso, de colocar à disposição ferramentas que eles possam fazer uso para redução de custo e ter aí, obviamente, um sistema de produção cada vez mais sustentável sob qualquer aspecto, seja ele social, econômico ou ambiental. Então, os produtores que, primeiro, tenham dúvidas em relação ao uso dessas tecnologias, eles podem recorrer à CNA em relação ao que a gente tem discutido dentro do ambiente regulatório para tirar as eventuais dúvidas. Se ele acha que tem algum ponto que não está sendo adequadamente discutido sobre a questão normativa, por ele ter um processo ou sistema de produção já consolidado de bioinsumos que não é de grande uso da maioria, que possa ter uma especificidade, demonstrar um potencial a ser exercido e utilizado por outras pessoas em expansão, aquilo que a gente fala da ponta do iceberg, que eles já estejam à margem daquilo que é corriqueiro. Isso aí é uma preocupação que a gente tem tido dentro do ambiente regulatório, ele reflita o limite da nossa imaginação ou do que a gente tem conhecimento. Não, esse é um mercado que ele tem inúmeras finalidades, tem um potencial grande a ser explorado que ele foge daquilo que a gente tem conhecimento. Então o ambiente regulatório ele tem que garantir que essa expansão ocorra e a gente não tenha limitantes ou travas para que a gente precise atualizar a norma cada vez que esse mercado evolua. Então a forma de olhar bioinsumos do escopo amplo, muito macro e medindo essa presença do Estado e o compromisso com o desenvolvimento sustentável do país, eu acho que é
grande parte determinante dessa discussão. Bom, obrigada, Maciel, pela sua participação aqui com a gente. A gente traz com frequência temas relacionados a insumos, principalmente fertilizantes, né, que tem um peso grande nos custos dos produtores rurais, e falar sobre biológicos é sempre muito importante, já que a gente acompanha esse mercado crescente, uso pelos produtores, benefício aos produtores. Então, foi muito bom ter a sua contribuição aqui, acompanhar um pouco dessa evolução do que tem sido feito no ambiente regulatório. Estaremos todos na torcida para que isso seja resolvido, né? E quem sabe a gente volte aqui para trazer essas novidades e garantir essa segurança e dar um pouco de perspectiva com mais segurança de como o produtor pode passar a fazer o uso, a sua produção ali com segurança de biológicos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, à disposição sempre. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Seguir a Jesus é uma decisão e um processo pelo resto da sua vida. Não é possível seguir sem andar. Você precisa se movimentar. Em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Quando Paulo escreveu esses versículos, ele era um idoso na prisão em Roma. Ele estava no final da vida. Ainda assim, ele disse que ainda não havia chegado lá. Se qualquer um tivesse o direito de dizer "eu cheguei lá espiritualmente", seria o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas Paulo disse: não, eu não cheguei. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou me tornando mais com Cristo. Qual é a armadilha que vai te impedir de seguir o exemplo de Paulo e continuar crescendo em Cristo? Orgulho. O orgulho vai te impedir de crescer, porque quando você finge que tem tudo sob controle, você não faz nenhum esforço para se tornar mais espiritualmente maduro. Ninguém tem tudo sob controle. Humildade leva à felicidade, porque faz você ser ensinável. Pessoas felizes nunca param de crescer. Se você parou de crescer, está infeliz, porque você foi feito para crescer. Felicidade e humildade andam juntas, porque pessoas humildes são ensináveis. Estão sempre perguntando:
Como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser um amigo melhor? Ou como eu posso ser um chefe melhor? Como posso ser um seguidor melhor de Jesus Cristo? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.